Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudio Sabino. Sou advogado constitucionalista e juiz filósofo cristão. Hoje, notadamente dia 2 de agosto de 2024, meado para o finalzinho de uma manhã de uma sexta-feira, do mês de agosto, estou voltando aqui para compartilhar mais um vídeo com os senhores e as senhoras de forma gratuita, desde já dando as boas-vindas ao presente canal da Cidadania, canal 3D ou 3 Dimensões. Hoje irei tratar de um tema que, não obstante parecer simples ou comezinho, ato contínuo nos permitirá a fazer uma breve reflexão a fim de contextualizar e não deixar passar em branco um grande evento esportivo, a saber, as Olimpíadas de Paris 2024, que vem sendo realizada desde semana passada, e o Brasil, lamentavelmente, até o presente momento em que pese, ainda não conseguira a sua primeira medalha de ouro, não obstante a China, os Estados Unidos, Japão, Austrália e demais países já terem decolado no ranking do ouro. Rebeca, ontem ou anteontem, conseguiu a sua quarta medalha, nesse caso de prata, e aí entrando aí para o hall daquelas atletas ginastas brasileiras com o maior número de medalhas até então conquistadas, e existe ainda aí uma perspectiva de que ela ainda possa conseguir mais uma ou duas até o final da presente Olimpíada, que se estenderá até o próximo dia 11 do corrente mês. Mas, antes mesmo de comunicar o título objeto de nosso singelo estudo de hoje, dou as boas-vindas aos senhores e senhoras ao canal da Cidadania, presente canal da Cidadania, canal 3D ou 3 Dimensões. Desde já agradecendo pelos quase 70 mil views ou visualização que o presente canal já teve em pouco mais de 10 meses de sua instituição ou criação. E também agradecendo aos novos inscritos. Sejam todos muito bem-vindos ao presente canal. Para quem não conhece o propósito do presente canal, desde já informo com tudo no ponto que o propósito do presente canal foi batizado como 3D não à toa, pois na primeira plataforma, ou seja, no D1, você que está me ouvir, tem a ímpar oportunidade de diariamente assistir vídeos, aulas versando sobre as mais diversas ramificações do direito constitucional, notadamente naquelas temáticas que vêm sendo pacificadas e deliberadas pelo STJ, considerado o Tribunal da Cidadania, e a excesso ao corpo do Supremo Tribunal Federal, para quem o baiano, a saber, Rui Barbosa, um dos maiores juristas brasileiros de todos os tempos, não à toa, o mesmo do Congresso de Haia, ficara batizado como a Águia de Haia. Mas Rui Barbosa, certa feita, não ouvidarem dizer que o Supremo Tribunal Federal tem a faculdade de errar por último. O trouxinho do bojo do presente canal, apenas a guisa de informação, em que pese você também tem aí a oportunidade de diariamente assistir videoaulas na plataforma D2, onde eu reverbero as mais diversas temáticas sobre filosofia, neurociência. Tenho postado 2 ou 3 vídeos falando sobre neurociência, notadamente a implantação do primeiro chip pelo visionário, bilionário Elon Musk, dono da Tesla, que é uma fábrica que constrói baterias e carro elétrico. Também é dono do X, antigo Twitter, que hoje é X, redes sociais. É dono também da Neuralink, que implantou aí o primeiro chip. Tem vídeos também aí postados nesse sentido. Mas Elon Musk se destaca com a sua empresa SpaceX, que é uma empresa espacial que compartilha tecnologia com a NASA,
a ponto de colocar diversos satélites de comunicação na órbita abaixo da Terra, lá no segundo céu, aquele céu cosmológico ipsilício, ou seja, literalmente escuro. Mas Elon Musk, para além de compartilhar tecnologia espacial com a NASA, não à toa, muitos foguetes que a NASA está mandando para a órbita da Terra tem a participação de Elon Musk. Mas um dos grandes projetos visionários de Elon Musk é exatamente, que é africano, né? Não obstante ter sido naturalizado americano, pois a sua mãe era canadense. Mas Elon Musk, o seu grande futuro, seu grande projeto futurista é de ter em mente povoar Marte até isso de 2030, 2050, levando na primeira sentada no foguete que o mesmo diz estar a trabalhar 1000 humanos. Mas isso aí tenhamos que pagar para ver, né? Pois me remonta aqui a história da Torre de Babel, que Deus teve que descer com os anjos para frear a capacidade do homem que doravante, ou seja, aqueles remanescentes do dilúvio de Noé. Deus disse: se não fosse lá intervir aqueles homens remanescentes do dilúvio de Noé, não teria limite para a sua criação humana, gerando aí o princípio da unidade. Mas Deus, se Deus quisesse que o homem agisse de forma ilimitada em tudo, sem freio, ele não teria nos colocado no meio do nosso cérebro a serotonina, que é um neurotransmissor que serve para controlar todos os neurotransmissores, inclusive a dopamina, que é responsável por tudo que a gente faz, as ações, nossos comportamentos, o que nos faz, nos dá força motriz para acordar, para trabalhar, para projetar, até mesmo projetar, usar o futuro para moldar e criar o presente por meio da dopamina. Dopamina, futuro, serotonina, aqui e agora. Mas o fato é que se Deus quisesse, no alto de sua infinita grandeza, que nós, humanos, dada essa nossa miserável natureza humana, tivéssemos poderes e essa faculdade de fazer ou não fazer de forma ilimitada, ele não teria colocado a dopamina, em especial ele não teria descido lá na Torre de Babel para interromper aqueles homens remanescentes da época do dilúvio de Noé, consideradas as primeiras civilizações, e foram exatamente naquele período em que surgiram as primeiras linguagens. Deus dispersara todos aqueles remanescentes, dizendo que tudo na vida tem que ter o meu termo. Não à toa, me remonta aqui a teoria do Zen de Buda, me remonta o estoicismo, que é uma filosofia temporal, muito disseminada pelo ex-imperador de Roma, a saber, Marco Aurélio, Sêneca e etc. Mas o fato é que tudo na vida tem que ter equilíbrio. O homem pode fazer um pouco de cada coisa, desde que faça com devido respeito, com devido equilíbrio. Mas hoje estou voltando aqui para compartilhar um vídeo acerca das Olimpíadas de Paris 2024, sob uma perspectiva histórica, geopolítica, democrática, em especial à luz do relativismo, do multiculturalismo, do universalismo cultural, para não deixar passarem em branco essas Olimpíadas de Paris que está em curso. E esta foi exatamente a razão pela qual comunico o título, objeto do nosso estudo de hoje, abre aspas, Olimpíadas de Paris 2024, à luz do relativismo, do multiculturalismo, do universalismo cultural e do relativismo material ante nosso existencialismo, fecha aspas. Eis a questão, como dizia o grande dramaturgo, e por que não dizer, um dos maiores poetas
britânico de todos os tempos, qual seja William Shakespeare, para quem certa feita não ouvidarem dizer, existia entre o céu e a terra, Ana Luís Mascoelo, que é a nossa van filosofia imagina. Dito isto, e para que o presente vídeo em tese não fique maior do que eu pretendo, desde já faço uma breve introdução histórica acerca da sede que está sediando os Jogos, ou seja, as Olimpíadas de Paris 2024, dizendo que a França é historicamente conhecida pela sua clássica e transcendental Revolução Francesa, que dera início em idos de 1789, se estendendo em torno de 10 anos até 1799. Não obstante o primeiro parlamento ter sido formado em 1791, desse interstício, ou seja, do período em que se estendera a Revolução Francesa de 1789 a 1799. 1791, cria-se o primeiro parlamento que hoje, em que pese, é um parlamento bicameral, composto de casa baixa e casa alta, assim como no Brasil. Nós temos aqui um sistema bicameral parlamentar, onde a primeira casa é representada por 513 deputados federais, que representam o povo, e dividido por um H de humanismo por 81 senadores, que representam os estados, 26 estados e o Distrito Federal. Temos aí uma população de 203 milhões de brasileiros, segundo o último censo. E aí, quando a gente faz um paralelo com a população da França, a gente tem, enquanto o Brasil tem 203 milhões, a França tem uma população de apenas 67 milhões. E aí, quando a gente faz uma análise do parlamento, né, francês, que tem 348 senadores na Casa Alta e 577 deputados federais na Casa Baixa, que representam o povo, a gente vê em tese uma desproporção em relação ao Brasil, pois o Brasil tem 203 milhões de brasileiros e aqui a gente só tem, por exemplo, 81 senadores, diversamente do francês, que tem 348, e aqui no Brasil a gente tem 513 deputados federais, em contrapartida de 577 da França. E a gente vê uma disparidade aqui de forças, ou seja, não obstante uma população menor, uma população quase um quarto da população brasileira, ou seja, 67 milhões, que é a população da França, mas ela proporcionalmente tem aí uma representação parlamentar, ou seja, enquanto a gente tem 81 senadores, ela tem 348, enquanto a gente tem 513 deputados federais, a França, o parlamento francês bicameral tem 577. E isso merece destaque. A França também é conhecida pelo clássico Rio Sena, onde está sendo aí realizada muitas provas de remo, de natação, e não à toa também foram exatamente semana passada onde se dera o grande cenário, o cenáculo, onde se dera a abertura dos Jogos das Olimpíadas 2024. Mas o Rio Sena tem 377 quilômetros, deságua no Oceano Atlântico e tem conexão com o canal de Suez, que é aquele canal que me remonta aqui os dois tratados sobre o governo civil de John Locke, que foram tão futurísticos que atravessaram o Canal da Mancha, inspiraram os franceses, por meio do lema Igualdade, Fraternidade e Liberdade, a proclamarem a histórica Revolução Francesa de idos de 1789, cuja duração teve em torno de 10 anos. E com base no lema Igualdade, Liberdade e Fraternidade, o mundo ocidental pôde ter o primeiro Código Civil napoleônico. Por via reflexa, temos também aí, logo após a Segunda Guerra Mundial, e logo após a proclamação da Revolução
francesa, temos aí como consequência histórica a proclamação dos direitos do homem e do cidadão, os direitos universais do homem e do cidadão, tudo como reflexo desse movimento. Mas que inspiraram foram as ideias de John Locke, através dos 2 tratados sobre o governo civil. Atravessaram o Canal da Mancha, inspirados nos franceses, cujo lema Igualdade e Fraternidade, a promover a histórica Revolução Francesa. Mas a França também merece destaque com a Torre Eiffel, em que pese construída por Augusto Eiffel, e o nome Eiffel, ou Torre Eiffel, se dá exatamente por sobrenome do engenheiro, que por sua vez também foi responsável pela construção e o projeto da Estátua da Liberdade dos Estados Unidos. Se de um lado a Torre Eiffel fora construída em comemoração aos 100 anos da Revolução Francesa, ou seja, o dia da Bastilha, outro sim por via reflexa, quando estamos a falar da Estátua da Liberdade dos Estados Unidos, também construída pelos franceses com a parceria com os americanos, ou seja, os americanos fizeram uma parceria logo quando completaram 100 anos de sua independência das 13 colônias, que se deram aí de 1776, ou seja, 100 anos depois, ou seja, em 1886, para comemorar por simetria os 100 anos da independência das 13 colônias americanas que até então eram dependentes do Reino Unido, os norte-americanos fizeram um acordo com os franceses para eles construir o pórtico, ou seja, o portal daquela Estátua da Liberdade, que tem 25 esferas, 7 arcos, cada arco representa os 7 oceanos e os 7 continentes, 25 janelas representando as joias dos Estados Unidos. Mas os Estados Unidos fizeram um acordo quando estava na iminência de completar 100 anos com os franceses para construir a elencada estátua e ficar estabelecido que os franceses iriam construir a estátua, levaram em torno de 1 ano ou 2 para construí-la em 350 pedaços, mais 1 ano para transportar navios até os Estados Unidos. E os Estados Unidos construíram somente aquele pórtico. Mas o que é interessante e merece destaque é que o mesmo engenheiro que projetara a Torre Eiffel, ou seja, Augusto Eiffel, foi também o mesmo que projetara a Estátua da Liberdade e a Torre Pin, e uma ponte muito famosa também em Portugal. Temos também em Paris o Museu do Louvre, clássico Museu do Louvre, que em 2019 o mundo observou mesmo pegar fogo, e aí recuperaram. O rio Sena é objeto de polêmica por conta da sua poluição, e aí os franceses, na verdade, vêm se preparando para esta Olimpíada há 10 anos. Não obstante, apesar de hercúleo esforço, o rio Sena ainda não está 100% descontaminado. Eu me lembro aqui de Jesus, quando na passagem do profeta Eliseu, que o cozido estava envenenado, e ele deu poder para Eliseu a purificar o cozido. E aí me vem outra passagem bíblica aqui, do Pedro Simão, que Cristo Jesus aparece em sonho para Pedro Simão e coloca vários animais que eram proibidos no Antigo Testamento, pois eram impuros, e Cristo Jesus, para testar a fé do cético Pedro Simão, pede para ele comer aqueles animais. Ele disse que jamais iria comer porque a lei, ou seja, a Torá proibia. E Cristo Jesus, no alto de sua infelicidade, diz: nada é impuro quando eu purifico. Remontando aí, né, também essa história do rio Sena, que não está totalmente puro, né? Mas Deus há de proteger aqueles atletas, porque é um esforço hercúleo, uma renúncia desses atletas. E esta é a razão pela qual não poderia deixar passar em branco este vídeo sem ter a menor pretensão de botar a matéria, tampouco faz nenhum demérito àqueles que, por um viés ideológico, político, filosófico, jurídico e teológico, pensam em sentido contrário, pois isso é democracia. Democracia
é aprendermos a conviver com o diferente. Me vem à mente um discurso do ex-premier Winston Churchill em 1947, quando discursaram no Parlamento Britânico, na ocasião sendo pedagógico no sentido de dizer que a democracia é o pior dos regimes, vírgula, à exceção dos demais, ou seja, Winston Churchill, em idos de 1947, quando discursaram no Parlamento Britânico, aquela casinha muito modesta, mas as decisões que são tomadas ali naquele parlamento, e não obstante a entrada ser uma portinha modesta, atravessa o Canal da Mancha e inspira o nosso mundo ocidental, assim como fora a histórica Revolução Francesa, de idos de 1789, se estendendo até 1799, e foi exatamente nesse período, nesse interstício, que o engenheiro Augusto Eiffel, projeta e constrói a Torre Eiffel, em comemoração de 100 anos da Bastilha e da clássica e transcendental Revolução Francesa. Veio, portanto, que diante de umas Olimpíadas dessas, a gente pode rememorar e remontar muitas histórias, muitas geopolíticas, muitas questões do constitucionalismo. A gente vê aí que o parlamento francês, depois, né, juntamente com o americano, foram das primeiras democracias do mundo ocidental, primeiro os Estados Unidos, 1776, constitucionalismo. E aí a gente tem depois aí o constitucionalismo, logo após a Revolução Francesa, da França, seguida. E a gente vem aí de Portugal, a gente tem o Brasil, e já foi objeto de videoaula que eu conto aí, do Estado de Direito ao transconstitucionalismo, que está presente na vida de todos nós. Mas, para além desses marcos históricos, né, que o mundo está observando na Olimpíada de Paris, Rio Sena, Museu do Louvre, temos também a Catedral de Nostradamus, que é um místico, que é um astrólogo, que fizeram mais de 100 mil profecias, dentre elas prevendo o fim do mundo. Mas ele também atuava como médico. Grande francês, astrólogo, Nostradamus. E existe, né? E foi realmente construída essa catedral de Nostradamus em homenagem à Nossa Senhora. Mas, quando estamos a falarmos das Olimpíadas de Paris 2024, que está em curso, me vem à mente o relativismo cultural, o multiculturalismo e o universalismo cultural, que o primeiro dizia que as culturas de um país, em tese, não deveriam eram isoladas, ou seja, o que se passava do outro lado do Canal da Mancha não atravessava, não chegava à França e assim sucessivamente. O que se fazia no norte não se fazia no sul, o que se fazia no leste não se fazia no oeste. E aí vem o multiculturalismo, mitiga. Aí vem o relativismo cultural, começa a relativizar. E por falar em relativismo, a gente lembra do relativismo de Albert Einstein, relativismo geral e o relativismo abstrato. Tudo na vida é relativo, depende da ótica, da perspectiva em que enxergamos. Quando a gente observa as atletas, notadamente essas ginastas, os velocistas, que dividem, por exemplo, um vencedor do vencido, são centímetros, uma corrida de maratona, uma corrida agora nas Olimpíadas de Paris. O que dividiram na competição de ontem as duas maiores ginastas do mundo, a saber, Simone Biles e a nossa Rebeca, foram frações de décimos, provando que tudo é relativo, tudo depende da perspectiva. E me vem à mente aqui um velocista aposentado que certa feita dera um depoimento no sentido de dizer que ele vinha em terceiro lugar e
quando ele olhou para o seu oponente, os seus dois oponentes, o segundo e o primeiro lugar, ele viu que os dois estavam ficando ofegantes. E é como se, em tese, ele disse, não posso ter pena deles. Ele sugasse a energia que já estava no fim daquele primeiro e segundo lugar. E quando olhou, ele disparou, estava na frente. Para ver e provando que tudo é energia quântica. E não à toa, há pouco mais de 2 anos, a ciência comprovara que o homem é composto, nós somos compostos de 95% de poeira estelar. Na tese defendida lá em ISO de 1992 pelo cientista Carl Sagan, aquele que chefiava uma missão da NASA, notadamente na sonda Voyager 1, e deu um tino naquele momento em Carl Sagan, e ele virou a sonda que estava orbitando o Sol a 6 bilhões de quilômetros da Terra, e quando ele virou para a Terra a sonda Voyager 1, ficou ipsilitz, ou seja, literalmente impressionado, a ponto de dizer que estamos literalmente perdidos e não tem ninguém olhando para esse pontinho que ele batizou a Terra como esse pontinho pálido azul. E aí eu peço vênia ao erudito Carl Sagan nesse ponto, para discordar e dizer que não somos um acidente genético, pois todas as proteínas, todas as substâncias que nosso organismo precisa, Deus, a gente encontra na tabela periódica. Não existe nada que nenhuma das nossas demandas físicas, biológicas, fisiológicas. Quando falo fisiológica, me vem aqui à mente a psicanálise, que irei falar um pouco já, de Sigmund Freud, que para Freud, por meio da sua tese defendida no bojo da Tópica 1 e Tópica 2, que ele dedicou grande parte do seu tempo à questão das pulsões, do id, do ego, do superego, a questão de trabalhar mais, se dedicar mais de 70% ao subconsciente e consciente. E aí é onde está a nossa melhor parte. A nossa melhor parte é aquela que ainda não conhecemos, pois a que conhecemos se torna monótona, como gosta de dizer o grande filósofo querido Manuel Cortella, para quem o tenho na minha mais alta conta. É exatamente isso, a nossa melhor parte é aquela que ainda não conhecemos, e foi exatamente essa a razão pela qual Freud, por meio da sua tópica 1 e 2, da psicanálise, ele se dedicara mais de 70% no inconsciente, pois o nosso consciente é a nossa melhor parte. E quando a gente observa que um gênio é composto apenas de 5% de inspiração e 95% de transpiração, ato contínuo comprova essa tese de Sigmund Freud, o grande austríaco. Depois, referendado por Jung, Klein e Lacan. Lacan, francês, mais um francês. Freud austríaco, o outro lá dos Países Baixos. Mas o fato é que nossa melhor parte é aquela que não conhecemos. A me vem à mente aqui Jó 3:3, 15, 18. Que Deus diariamente tenta falar com o homem por meio de sonhos, imagens, mas também por meio do objeto de sua criação, como um simples arco-íris que nos remonta à aliança que ele fizera com Abraão e que se estende a todos nós. Naquela ocasião em que Deus se aparece para Abraão, notadamente em Arão, não obstante a terra natal de Abraão, Seur, pela região da Mesopotâmia, mas Abraão estava em Arão, ali hoje representado pela região do Iraque, e pede para ele abandonar toda a sua parentela e ir, notadamente para Canaã. Não que ele tenha falado com essas palavras para tentar desenvolver a fé de Abraão, mas o fato é que a nossa melhor parte é aquela que não conhecemos, pois a que conhecemos se torna monótona. E não à toa é que um gênio é composto de 5% de inspiração e 95% de transpiração. Exatamente porque Freud dedicara grande parte de seus estudos
de sua tópica 1, no id, no ego, no superego, com base, em sua grande maioria, no subconsciente e nosso inconsciente. E quando a gente vai para a palavra de Deus em certa nova e eterna aliança, a gente observa que não há como nos conectarmos com o Todo-Poderoso por meio da matéria. E é esta a razão pela qual a gente deve recorrer ao Verbo, que é Cristo Jesus, recorrermos à palavra viva e que vive. Existe uma grande diferença entre um autor como Sêneca, Marco Aurélio, os estoicos, Buda, os grandes protagonistas da filosofia, os grandes protagonistas da psiquiatria, da psicanálise, os grandes protagonistas da neurociência, nos revelando que a nossa melhor parte é aquela que não conhecemos, pois a que conhecemos se torna monótona. Vejo, portanto, que não é tarefa fácil delimitar os verdadeiros contornos e alcances de nosso existencialismo. Notadamente, quando estamos diante das Olimpíadas de Paris, onde existe a presença do relativismo material, o relativismo cultural, o universalismo cultural, sobretudo quando se tem em mente que a nossa melhor parte é aquela que não conhecemos. Quando a gente vê, por exemplo, a Simone Biles, ela não tinha noção do que iria acontecer naquelas Olimpíadas, onde, por questão de frações de segundos e frações de décimo, ela levou o título, a medalha de ouro. E a nossa atleta, Rebeca, ficara com o segundo lugar, ou seja, a prata. Tudo isso provando que substâncias do mesmo gênero, elas podem oscilar ou vibrar para mais ou para menos, podem vibrar para negativo ou positivo. E não à toa existe uma filosofia cabalista que defende a tese pela qual substâncias do mesmo gênero, bem como a temperatura, pode oscilar para o frio ou para o quente, para o bem ou para o mal. E esta é exatamente a razão pela qual tudo é relativo, depende da ótica, depende da perspectiva em que enxergamos. E esta é a razão pela qual, quando a gente observa as Olimpíadas de Paris, para além de a gente ter acesso a revisitar a história, a geopolítica, a democracia da França, dos Estados Unidos, do Brasil, estamos aí há quase um ano, de uma guerra duelada desde o outro dia 7 de outubro do ano passado, entre o Estado soberano de Israel com a sua vizinha faixa de Gaza, ou seja, grupo terrorista Hamas, onde anteontem o governo, o exército de Israel matou um dos maiores mentores do grupo terrorista Hamas. E aí colocou pólvora, pois a guerra de Israel está se estendendo, está tomando outras dimensões, ou seja, Israel alega que vingou as 10 crianças que o Hezbollah mataram no norte de Israel, que fica nas colinas, no deserto de Golã. Mas o fato é que a guerra, diariamente, o mundo observa de camarote, que ela só vem se escalando. E o que me chama a atenção, no meio dessa guerra de titãs, é a posição, a cultura adotada pelo Egito. Pois não obstante o Egito, outrora, notadamente quando estamos a falar da cronologia bíblica, a gente observa que o rei, o faraó, o Egito, Deus falando para Moisés dizia que ia fazer com que o faraó ficasse muito teimoso para ele exibir o
poder dele diante do mesmo. Mas o que me chamou a atenção é que naquele período em que Abraão desvia o caminho, vai para bater no Egito, a ponto de mentir para o faraó, dizer que sua querida esposa Sara era sua irmã. Na verdade, Abraão fizeram uma meia mentira, pois a gente analisando a cronologia bíblica vê que Sara era irmã de Abraão por parte de pai. Mas o que transmite a hereditariedade dos judeus não é o pai, e sim a mãe. Para alguém dizer que é judia da gema, o judeu da gema tem que ser filho de uma mãe judia. E ali, Abraão, em tese, fizeram uma meia mentira, razão pela qual Deus relevou e perdoou quando apareceram em sonho para o faraó. Mas o que me chama a atenção, desde a época de faraó até os dias atuais do Egito, é o espírito de sabedoria e esvaziamento, que não obstante todo Israel está cercado por inimigos, mas a gente vê aí que o Egito tenta fazer a política da boa vizinhança. E não à toa, logo após a guerra de Israel de 1967, houve um acordo entre o Egito e Israel, ou seja, no sentido de Israel reconhecer, no sentido do Egito reconhecer a soberania de Israel, que se dera notadamente em 14 de maio de 1948, na cidade de Tel Aviv, que para a comunidade internacional deve ser considerada a capital de Israel. Não obstante, o próprio governo de Israel, por uma questão meramente religiosa, entre essas três religiões monoteístas do mundo, a saber, o cristianismo, o islamismo e o judaísmo, entender que a sua capital é Jerusalém, que fica no norte, onde tem mesquitas palestinas, judaica e cristã. Também onde fica a piscina de Siloé, o Domo da Rocha, que é uma cúpula dourada construída por 100 mil moedas de dinar de ouro pelo califa da época, que representa para os judeus e cristãos o lugar onde Abraão sacrificara seu filho, a saber, Isaac, fruto da promessa. E para os islâmicos, o lugar onde Maomé saíra de Medina para Meca, e ali foram alçados os céus. Veja que a cultura, a gente vê aí cultura, teologia, geopolítica, direito, democracia, constitucionalismo, isso dentro de um título só. Mas afinal, o que mais podemos destacar nessa Olimpíada de Paris? O espírito de resiliência, o espírito de inteligência emocional. A gente vê que ali, nas mais diversas modalidades de boxe, de remo, de atletismo, surf, uma mulher aí brasileira dando show, Medina também. É o espírito de resiliência e empatia, porque para esses atletas chegarem a uma Olimpíadas, a gente prevê aí, presume, muito esvaziamento, muita renúncia, provando que não há céu sem tempestade e até as estrelas precisam da escuridão para brilhar e se enaltecer entre si. As Olimpíadas de Paris, para além de nos remontar à fase histórica, política, democrática de um país, também nos revela o lado mais sombrio ao mais sublime do ser humano. E não à toa, então observa que o ser humano é capaz do gesto mais sublime ao mais sólido a dar cabo da própria vida. E por via reflexa, como Freud defendia que a nossa melhor parte é aquela que ainda não conhecemos, pois a que conhecemos se torna monótona. Tudo de grandioso que o homem faz, ele faz exatamente com o inconsciente. E não à toa existe a passagem bíblica que diz: quanto maior o nosso sofrimento,
maior poder de Deus diante de nós. Não que o poder de Deus se aperfeiçoe com as obras e as ações do homem, mas a partir do momento em que o homem passa por mais diversas provações, ele tem ainda a oportunidade de se esvaziar e renunciar. Tudo é renúncia. E fiz um vídeo que será publicado talvez hoje, que é: quem rejeita o problema, joga fora oportunidades, pois nenhuma oportunidade vem mascarada e com a capa de oportunidade, sim de problema. E apenas a título de exemplo digo, nós advogados, nós temos ao longo de nossa carreira, desde o início como advogado júnior até se tornar um advogado experiente, de proa, nós diariamente, como fruto e objeto de nosso trabalho, se depara com as mais nocivas, as mais diversas e complexas problemas, causas que vêm sempre revestidas com o nome de problema, com a denominação, com a cara e o formato de problema. E a depender de como cada advogado, por meio da sua técnica jurídica, hermenêutica, a sua cuidado jurídica, a sua sensibilidade técnica, intelectual, sua honestidade intelectual, ele encara determinado problema, aquele problema ali que chegou como um grande problema, que às vezes é até um terrorismo para o cliente, e nesse ponto o advogado ele tem que ter um preparo psicológico muito bom, tem que unir muito do estoicismo, da inteligência emocional, ele tem que ser um psicólogo, um psiquiatra, pois muitos clientes chegam desesperados, que vai perder a liberdade, alguns já perderam a vida de algum ente querido, o patrimônio, a honra e etc. O advogado tem que ter muita sabedoria, muito senso de ponderação adequada, muita espiritualidade dos estoicos para poder tranquilizar o cliente e ter a capacidade de procurar o melhor caminho, pois o caminho não existe. O caminho é feito ao caminhar, como dizia um pensador francês. E aí me vem à mente aqui o que dizia Albert Einstein. Albert Einstein, certa feita, foi pedagógico no sentido de dizer que só existe duas maneiras de vivermos ou enxergarmos o mundo. Um mundo em que não exista milagre. Dois, um mundo em que tudo seja na forma de milagre. E aí, para aquele mais cético que tem dúvida, né, da existência de Deus e que não existe milagre, basta lembrar que se estamos aqui é porque concorremos com milhões e milhões de gametas para furar o óvulo no útero de nossa mãe. E se isso não for milagre, não sei o que é milagre não. E essa é a razão pela qual Albert Einstein foi pedagógico de dizer que só existe duas maneiras de enxergarmos o mundo. Um mundo que não existe milagre. Dois, um mundo em que tudo seja visto sob a perspectiva de milagre e a tudo da graça. Pois a vontade e o propósito não é de Deus, e sim... Pois a vontade e o propósito não é do homem, sim sempre de Deus. Não à toa somos salvos por meio da graça, por meio da fé. E até mesmo a fé em que pese não pode ser obra do homem, para que o homem não se engrandeça em detrimento do Todo-Poderoso, Senhor dos exércitos do terceiro céu. Vejo, portanto, que não é tarefa fácil delimitarmos com todos os alcances de nosso existencialismo. Mas o fato é que esses atletas, guerreiros, todos que estão ali já são campeão, pois eles estão ali porque passaram 4 anos de renúncia. E aí me vem à mente Jesus, em sede da nova e eterna aliança, quando fora pedagógico, no sentido de dizer que não seria seu seguidor aquele que não tivesse disposto a sofrer, quiçá
até morrer pela sua causa. E aí me vem à mente Nietzsche, quando fora pedagógico, no sentido de dizer, quando o Estado o provocar a falar sobre o lirismo. Para quem não sabe, o lirismo é uma pessoa que vive desprovida de valores éticos e morais. Vive anarriê, como aquela música de Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva ele. Não está nem aí para o colorário da ética, da moral e da força normativa da Constituição. Pois não somente devemos respeitar a lei divina, mas também a lei de Deus, pois Tiago é pedagógico quando diz cumprir a lei de Deus e não cumprir a lei dos homens também nos coloca na condição de pecadores. Mas Nietzsche fora pedagógico quando o Estado a falar sobre o lirismo, no sentido de dizer também entender ser lilista todo aquele que segue determinada seita religiosa, pois a pessoa que segue as mais diversas seitas religiosas, ele acaba se neutralizando em si mesmo para viver uma vida que não lhe pertence. E quando a gente vai para as palavras de Jesus, em sede de Mateus, Tiago e João, o mesmo fora pedagógico, no sentido de dizer notadamente nas palavras de João, aquele do Apocalipse, morrera na ilha de Patmos aos 94 anos, é pedagógico em dizer que não seria seu seguidor aquele que não tivesse disposto a morrer pela sua própria, ser perseguido e até morrer pela sua própria causa. E aí me vem à mente aqui Paulo de Tarso. Paulo de Tarso fora pedagógico no sentido de dizer que, não obstante ter sido perseguido desde o momento em que Cristo Jesus escolheram para ser seu pregador, aquele homem que iria escrever mais de 50% do Novo Testamento com base na Nova e Eterna Aliança, antes de morrer, decapitado, ele disse ter feito um bom combate. E por bom combate se entendo, é você nunca abrir mão daquilo que você acredita, à luz da lei de Deus, dos homens, à luz da ética e da moral. E quando Nietzsche disse que considera também lilista todo aquele que segue determinada seita religiosa, em tese ele tem razão quando a gente faz um paralelo com as palavras de Jesus, quando ele disse que não seria seu seguidor aquele que não estivesse disposto a sofrer, ser perseguido, quiçá até morrer pela sua causa. Pois não há céu sem tempestade, e até as estrelas precisam da escuridão para brilhar e se enaltecer entre si. Nietzsche, certa feita, também foi pedagógico, quando a época assentaram em uma seita estreita, que amar um por ser é uma barbárie, pois isso ocorre à dispensa dos demais seres, inclusive Deus. Schopenhauer, um dos grandes protagonistas do ateísmo e do pessimismo, foi pedagógico, no sentido de dizer que quanto maior o conhecimento do homem, maior o seu sofrimento. Porque quanto mais você estuda, o homem estuda, mais ele descobre a verdade. João 8,32. Buscais a verdade, e a verdade vos libertará. Versículo muito bem utilizado pelo ex-presidente da República, a saber, Sua Excelência Jair Messias Bolsonaro, para quem muitos o chamam de mito. Mas voltando para a Olimpíada de Paris, para além dos jogos que dá gosto assistir, se faz extremamente necessário fazermos essas breves reflexões, pois aqueles atletas, independentemente da medalha, se é bronze, prata ou ouro, independentemente da sua posição ou classificação, já são heróis e heroínas. Quando a gente vê o que eles fazem, o que eles superam, a gente observa que aquilo que defendia, que era defendido por Sigmund Freud, que a nossa melhor parte é aquela que não conhecemos. Aqueles atletas fazem aquelas fantásticas movimentações na água,
no solo, no caso da ginástica, nas pistas de corrida, dos velocistas, no boxe, coisas que até o coração desconfia, como dizia um grande filósofo francês, um francês também, Blaise Pascal. Como estamos falando da França, existe um filósofo francês, a saber, Blaise Pascal, que fica conhecido pai do relativismo, do relativismo, não, do relativismo. E ele ficará conhecido com a frase no sentido de dizer que o homem que crê em Deus, se Deus em tese não existisse, ou não existir, nenhum prejuízo ele terá. Ao revés daquele que não crê, como os ateus e os agnósticos pelo viés teísta e ateísta, seu prejuízo será incalculável. Grande Blaise Pascal. Mas o poeta francês Blaise Pascal também foi pedagógico, no sentido de dizer que o coração tem razão, que até a razão desconfia. William Ernesto Henry, um filósofo poeta britânico, foi pedagógico, no sentido de dizer que somos o senhor de nosso destino e o comandante de nossa alma. É claro, com a ressalva dos estoicos, que o homem não deve se envolver com coisas extremas. E aquilo que não tem remédio, remediado está. Mas o fato é que quando observamos esses atletas que estão a disputar as mais diversas modalidades na Olimpíadas de Paris 2024, nos faz compreender, nos obriga a compreender aquilo que Sigmund Freud dizia, que a nossa melhor parte é aquela que não conhecemos, pois a que conhecemos se torna monótona. E o homem é capaz de fazer maravilhas por meio do seu inconsciente. Não à toa os gênios, Albert Einstein, quando descobriu a lei da relatividade, ele estava relaxando. Newton estava numa rede. É no momento em que você está relaxando, está dormindo, ou seja, que você entra numa verdadeira QM, ou seja, estado quase morte, é que você consegue dividir a alma do espírito. E só por meio da divisão da alma do espírito, por meio da palavra viva que vive, que é Cristo Jesus, o homem consegue ter a devida e necessária intimidade com o Todo-Poderoso, pois não há como termos intimidade e contato com o Todo-Poderoso, ou seja, com o nosso Criador, a criatura se conectar com o seu Criador por meio da matéria, e sim por meio do Espírito. Não à toa, somos seres espirituais que estamos aqui para a experiência humana e não o contrário. E esta é a razão pela qual Freud dedicou mais de 70% de seus estudos, em sede da tópica 1 e 2, no IDER, no ego, no superego, à luz do inconsciente. E é exatamente por meio do inconsciente que o homem faz coisas extraordinárias. Me vem à mente aqui uma passagem em que uma mãe estava com seu filho e o carro estava imprensando seu filho, e ela, de forma inconsciente, de forma involuntária, não sabe onde conseguiu força motriz para suspender um carro, para tirar o filho debaixo daquele carro. Exatamente, provando que a nossa melhor parte é aquela que não conhecemos. E o homem é capaz de coisas fantásticas, de coisas extraordinárias, como o mundo está aí observando. Rebeca, Simone Biles, depois de um período difícil, problema psicológico. O surf,
e as mais diversas modalidades de esporte, que a gente fica imaginando como é que aquelas atletas fazem aquelas piruetas no ar e caem rígidas no chão. Somente algo extraordinário, algo que está na metafísica. Nessa mesma metafísica defendida por Sigmund Freud, por meio do ID, do ego e do superego, por meio das pulsões e da libido, que é responsável pela força motriz que nos possibilita acordar, a trabalhar, a estudar, a projetar o futuro e até mesmo usar o futuro para moldar e criar o presente. Quando a gente junta, faz as equações do estoicismo, da filosofia, da teologia, da neurociência e da psicanálise de Freud, o resultado da equação nos leva a uma indubitável certeza de que somos aquilo que pensamos, como defendia um poeta britânico, a saber, Jamie Allen, e o outro, William Ernesto Henry, para quem fora pedagógico, se de dizer que somos o senhor de nosso destino e o comandante de nossa alma. Razão pela qual finalizo o Prêmio Estudo Temático, no sentido de dizer que vivemos no universalismo cultural. Vivemos num universalismo cultural, onde observamos na Olimpíada de Paris as mais diversas culturas, os mais diversos esportes, os mais diversos talentos, remontando Paulo de Tarso, que diz que somos feitos de muitas partes, não obstante fazemos parte de um corpo, ou seja, o corpo de Cristo. Razão pela qual finalizo o Prêmio Estudo Temático de remontar e recitar uma frase de um ex-presidente norte-americano, a saber, John Kennedy Onassis, que foi assassinado em 1963, período em que antecedia o ano de 1968 e ficara conhecido na história como o ano que nunca passara. 5 anos depois, o seu querido irmão, Kennedy, o senador Kennedy, é assassinado. Martin Luther King, na mesma ocasião também. Mas o ex-presidente Kennedy ficara conhecido e entrada para os anais da história e continua vivendo na memória dos vivos com a frase que merece destaque, abre aspas: se a sociedade livre deste país não conseguir ajudar os muitos que são pobres, não conseguirá igualmente salvar os poucos que são ricos. Em síntese, se unidos somos fracos, imagine desunidos. Pessoal, ficando por aqui, não tive a menor pretensão de esgotar a matéria, então não faz nenhum demérito àqueles que pensam que o contrário, pois isso é democracia, apenas jogar a luz do Santo Agostinho para as Olimpíadas de Paris, para delimitar os contornos e alcance de alguns marcos históricos, democráticos, culturais e etc. desta cidade que é modelo sob a perspectiva histórica, geopolítica e democrática para o mundo. Se gostar do presente vídeo, se inscreva no presente canal, convido o maior número de pessoas para fazer o mesmo, dê o seu like, compartilhe o presente vídeo com o maior número de pessoas e, se sentir à vontade, deixe seu comentário de forma educada, respeitosa e elegante. Fique com Deus, excelente fim de semana e até a próxima.